Meus queridos e amados irmãos e irmãs, quero agradecer a Deus na noite desse dia. Desculpa aí qualquer coisa, né? Quero cumprimentar a todos e a todas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós queremos fazer uma leitura na palavra de Deus, trazer uma palavra abençoada ao seu coração, ao nosso coração. Vamos abrir nossos livros. Lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 10. Antes que eu leio, quero dar os bem-vindos aos nossos irmãos, nossas irmãs. Quero cumprimentar todos de uma forma toda especial. Temos uma mensagem hoje que o pessoal não gosta muito de ouvir, mas é lícito que assim seja. Amém? Vamos abrir nosso livro, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Meu Deus. Amados, a palavra de Deus, ela nos atinge no geral. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Jesus te ama. Em tudo que você precisa, a palavra lhe dá sustentabilidade para isto. Por quê? Porque Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe do que você precisa. Não precisava nem as pessoas querer especular assuntos de natureza arcaica, de natureza mais antiga, a respeito disto. Porque todo mundo sabe que nenhuma empresa no Brasil e no mundo, ela vive sem contribuir para o governo, ela vive sem contribuir para o seu estado, o seu município, seu país, né? É obrigado a pagar seus impostos, é obrigado a estar em dias com as suas obrigações. E nós, que somos servos do Deus Altíssimo, daquele que criou todas as leis, que criou todas as coisas, aleluia, e nos deu de graça, será que ele não pode provar nossa fé nem um minuto, nem uma vez? Será que ele não pode provar? Pastor Osmael, nosso pastor, que Deus continue abençoando o senhor, pastor. Obrigado pelo senhor estar nos acompanhando. Estamos pregando a mensagem hoje sobre o dízimo, né? Então, e as pessoas ignoram entregar o dízimo na casa do Senhor. Por que ignora entregar o dízimo? Quem ignora entregar o dízimo, ignora também outras coisas, outros impostos, mas também não prospera. A pessoa que não entrega seu dízimo também não prospera. Por quê? Porque o segredo da prosperidade está na fidelidade. E isso faz parte da fidelidade. Às vezes, se nós não paramos para pensar, e às vezes resistimos a essa obrigação que está incluso na nossa vida de fé.
Então, se nós olharmos para os impostos que se paga, nós não dava dificuldade para entregar os nossos dízimos, entregar nossas ofertas. Eu, ultimamente, amados e queridos, não não estou trabalhando, não tenho função nenhuma, não tenho salário nenhum, e fico com muita vergonha por eu não estar contribuindo com o dízimo, porque eu não tenho renda, eu não tenho, é, eu não tenho renda nenhuma, né? Mas, meus amados e queridos irmãos, vamos ver a respeito da raiz da palavra, os seus princípios, o seu começo, glória a Deus, quando surgiu o dízimo, né? Então tá. A palavra diz para nós que Deus, quando ele fez Adão e Eva, que ele colocou lá no Jardim do Éden. Quando fala Jardim do Éden, é porque Deus fez uma mansão para Adão e mansão, você sabe que é toda jardinhada, toda rodeada de jardim, muito bonita, especialmente para uma pessoa muito especial como era Adão e Eva. E ali naquele jardim, Deus plantou três tipos de árvore. Três tipos de árvore. Se nós olhar na palavra, nós vamos vermos aqui, glórias a Deus, em Gênesis capítulo de número 3, aliás, perdão, querido, Gênesis 2, nós vamos encontrar aqui essas árvores que ele plantou. Três tipos de árvore. Glória a Deus. 2, 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, né? Certamente morrerás. Então, amados e queridos, a palavra de Deus diz para nós que Deus criou um jardim. E naquele jardim ele plantou três tipos de árvore mais uma. A primeira, árvore boa para se comer, árvore boa à vista. Que árvore boa à vista, que árvore é essa? Aquela madeira boa de se fazer móvel para casa, né? E a árvore da vida, que fala de alimentação. Glórias a Deus. Então, para Deus é muito inútil fazer uma casa bonita, uma mansão bonita e não ter um móvel. Para Deus é inútil o homem ter uma casa boa, um carro bom, mas não ter o que comer, né? Então, para Deus é inútil você saber que Deus plantou a árvore da vida. Aquela árvore, simbolicamente, ela representava Cristo, ela representava o Senhor. E é inútil o homem que conhece a árvore da vida e
e não se alimenta dela para viver eternamente. Mas vem a quarta árvore, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, amado, só que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus plantou ela dentro da casa de Adão. E disse para Adão: olha, de toda a árvore que há no jardim, você pode comer, mas dessa que está dentro da sua casa você não pode comer. Mas por que, Deus? Essa árvore, Adão, ela não é sua, ela não é de Eva, ela não é de Lúcifer, ela não é dos demônios. Esta árvore é minha. Agora, para você ser eleito para a eternidade, para não morrer, você não vai tocar nesta árvore. Você não vai tocar nela. Mas o que tem a ver tocar na árvore com viver eternamente? Logo, a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. O que tem a ver? Pois bem, aquela árvore, irmãos, Deus colocou ali para provar a fidelidade do casal. Então, como eles ficaram muito curiosos, porque não podia tocar e todo dia via aquela árvore na sua frente e não podia tocá-lo, por que não podia tocá-lo? Eles queriam saber por quê, mas para saber por que não devia tocar, tinha que tocar. Mas Deus tinha dito, ó, no dia que tocar, na verdade morrerá e não viverá. Tá. Eu quero que você entenda uma coisa interessante. Quando a gente não comete um delito, a gente não tem uma conta. A gente não deve. A gente é livre. Mas quando a gente comete um delito, uma restrição qualquer, a gente passa a dever a alguém. Ou seja, dever para Deus, ou dever para o homem, ou dever para o diabo. Mas você deve. E nesse caso, Adão e Eva como Satanás sabia disso, influenciou o casal a tocar na árvore através de uma incentivação maligna, através de uma incentivação enganosa. Ele disse, olha, Deus não quer que vocês toquem, é porque Deus tem medo de vocês ser igual a Ele. Vocês vão ter sabedoria igual a Ele, você vai receber inteligência igual a Ele, você vai ter o poder que Ele tem, não é? Você vai ser igual a Deus. E eu pergunto para você, quem é que não quer ser igual a Deus? Então, mas o diabo não disse para o casal que se eles comessem daquela árvore, eles entravam em dívida com Deus. Eles passavam a dever a Deus. E passar a dever a Deus e não pagar, vai para o inferno. Porque Deus é justiça. Né? Então tá. Mas ele não falou isso para eles. Não, senhor, não, senhora. Adão foi lá. Adão, despercebido, não quis chamar a atenção da esposa. Ó, eu vou sair para o serviço, mas você fica olhando aí essa árvore. Aliás, você desliga dessa árvore, sai daí de perto. E a árvore era tão bonita porque ela era uma árvore de Deus, seus frutos eram bonitos, era bonita à vista também, né? Que gerava desejo, afeto, e esse afeto gerava apetite. E com aquela recomendação de que comer ia ser igual a Deus, então Adão resolveu ser igual a Deus. E a esposa. E inicia primeiro pela primeira parte fraca.
Então, pela mulher. E a mulher, usando das suas fraquezas, usando do seu desejo, da sua vontade, vai lá e toca na árvore, pega um fruto, come e leva para Adão. Eu até imagino que Adão viu essa fruta, mas ele nem lembrou. O diabo cegou, cauterizou a mente de Adão, que ele não lembrou. Ele mas a esposa estavam tão ligado na árvore, que ele e Adão lá no serviço, nem lembrou se fosse fruto de árvore de ciência, da ciência do conhecimento do bem e do mal. Foi comer para agradar a esposa. Era como se fosse uma merenda. Então tá, queridos. O que significa isto? Essa árvore representa o dízimo das nações. Por que o dízimo das nações, pastor? O homem passou a dever a Deus. Adão passou a dever a Deus. Eva passou a dever a Deus. Então, e essa dívida, ela não ficou somente no desejo de Adão e Eva. Entendeu? Essa dívida, ela ficou no sangue. Ela foi para o sangue. Isto é, essa dívida, ela foi para a prole de Adão, para toda a geração. Todos seriam culpados. A Bíblia diz, todos pecaram, destituídos, ficaram da glória de Deus. Então tá aí a raiz, a origem do dízimo. Se Adão comeu a árvore que não era dele, ele passou a dever. E isso é em todos os casos. Se você pega uma coisa alheia, você, além de você ser ladrão, você está devendo. Se você compra e não paga, você está devendo. Se você toma emprestado e não paga, você está devendo. Se você promete e não paga, você está devendo. E assim sucessivamente. E essa daí foi ensinado que não podia comer e eles comeram. Jogaram a palavra por terra, desobedeceram a palavra, desobedeceram a Deus e comeram daquela árvore para saber que gosto tinha, que poder ela tinha. Mas Satanás saiu alegre batendo palma, conseguiu enganá-lo. Então você que, a partir de agora, lembre-se, não deixe o diabo lhe enganar. Né? A partir de agora, naquele tempo, Adão e Eva estavam ansiosos para comer daquela árvore. E você também está. Você tem a mesma natureza de Adão, doidinho para comer o dízimo do Senhor que está dentro da sua casa. Né? Que está dentro da sua casa. Então, o primeiro ponto, eu fiz a introdução, quero que você entenda que essa foi a introdução, vamos para o primeiro ponto, importante. A palavra dízimo, o que quer dizer dízimo? Dízimo quer dizer 10%. Entregar o dízimo a Deus significa pagar-lhe 10% de toda a nossa renda. De toda a nossa renda. Então, amados, não ficou barato o consumiço daquela fruta. Não ficou barato aquela desobediência. De tudo que você produz, você tem que entregar 10% na casa do Senhor. Pois bem, dar ou pagar. Qual o significado do dízimo? Ou seja, o significado do dízimo não. Como você efetua o dízimo na casa de Deus? Você paga ou você entrega?
né? Quando lemos o Gênesis 14, 18 e 24, os irmãos podem acompanhar aí na Bíblia Sagrada, vemos que no verso 20, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Ele deu o dízimo. Ele deu, entregou ou pagou? Três palavras, três segmentos, né? Pois bem, se você entregar, você tá fazendo uma obrigação. Você está entregando. A gente entrega o que a gente deve, o que a gente tomou emprestado, o que a gente comprou fiado, a gente entrega para o dono, né? Tem o mesmo significado. Mesmo significado. Então, pagar. A mesma coisa. Às vezes a pessoa diz assim, não, não é pagar o dízimo. É entregar o dízimo. Não, pagar. Por que pagar, pastor Manuel? Porque você deve. E a gente só paga quando a gente deve. Se a gente não deve, a gente não paga. Não é verdade? Então, é bom a gente aprender a palavra de Deus. Então, no entanto, no texto de Hebreus 7, 1 a 10, já no Novo Testamento, nos mostra, né, uma visão diferente. Isto aqui lá no Velho Testamento. Esse primeiro ponto lá no Velho Testamento, que ainda dá continuidade no Novo Testamento, né? Então tá, já no Novo Testamento nos mostra uma visão diferente. O dízimo visto como uma dívida que temos a pagar. Note, é uma dívida que temos a pagar. Se nós devemos, pagamos. Lá você vai ver no versículo de número 4, Abraão pagou o dízimo. Abraão pagou o dízimo. Vê no versículo 4. A tradução diz, pagou o dízimo. No versículo 5, recolher de acordo com a lei o dízimo do povo. Aí já é diferente. É alguém que vai buscar. É recolher. Se eu for levar, eu vou pagar. Versículo 8. Aqui são homens mortais, os que recebem dízimo. Homens mortais que recebem dízimo. Aí onde entra muita complexidade. Eu não vou entregar dízimo para pastor, para encher barriga de pastor, para enriquecer pastor. Não é isso, irmão. É uma obrigação sua. O pastor é mortal, é só o corpo. Mas ele tem uma consciência disciplinada por Deus, ensinada por Deus e chamado por Deus para conduzir essa tesouraria celestial aqui na terra. Entrada e saída, administrar com fidelidade. 9. Levi que recebe dízimo. Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Versículo 9. Tá, lá do capítulo 7, de 1 ao 10 de Hebreus. Então tá. Então, a quem pagamos o dízimo? A quem pagamos o dízimo? Falou muito de pagar, recolher, entregar para homens mortais. Levi, que recebe dízimo, pagou o uso na pessoa de Abraão. É pagar. Por que pagar? Porque você deve, não esqueça. Você está devendo. Não fique com essa árvore aí dentro da sua casa, que você vai comer os frutos e você vai passar a dever muito mais e não dar conta de pagar mais.
Não fique com dízimo dentro da sua casa, nem gaste dizendo que vai pagar amanhã ou que vai pagar depois. De preferência, é a primeira coisa que você tira antes de você resolver os seus problemas. Primeiro busca o reino de Deus, a sua justiça. Por quê, pastor? Veja uma coisa que eu quero lhe ensinar. Tem muita gente que trabalha, pessoa que é salariado, pessoa que vive de salário, né? O que é que ele faz durante o mês? O que é que ele entrega para o patrão todo dia? Ele entrega o sangue. O sangue dele todo dia é entregue no trabalho. Quando chega no final do mês, o que é que ele recebe? Ele recebe o sangue, não é? Que ele derramou? É, em forma de dinheiro. Crente. Aí o que é que acontece? Ele deixa sangue no posto de gasolina, sangue na farmácia, sangue na loja de confecção, sangue na loja de eletrodoméstico, pagando a televisão, pagando alguma coisa que comprou a prestação, e esquece o principal. Qual é o principal, pastor? Sangue. Primeiro é o sangue. Tem que se levar no altar de Deus, para você ser abençoado. Aleluia. O primeiro sangue tem que levar no altar para ser abençoado. Jogou o sangue no altar, você é abençoado. Deus vai passar a te abençoar. Mas essa atitude sua, esquece de levar o sangue no altar de Deus e leva no altar de Satanás, você nunca é abençoado com seu dízimo. Amém? Você nunca é abençoado. Eu quero que você entenda, medite nisso que eu estou lhe falando. Então tá. A quem pagamos o dízimo? Algumas pessoas pensam que pagamos o dízimo à igreja. Outros que é o pastor. Outros que é o tesoureiro. Na realidade, a quem pagamos o dízimo? Veja outra vez, Hebreus 7, 1 a 10. Os levitas, amados, os levitas recebiam dízimo de seus irmãos. Levi pagou o dízimo. Levi, de quem vieram os levitas? Pagou o dízimo. Através de Abraão. Embora Levi não fosse ainda nascido. Melquisedeque, maior do que Abraão, foi símbolo representante de Cristo. Ele representava Cristo na terra. Ele recebeu o dízimo de Abraão. Assim também é Jesus Cristo. Ele recebe o seu dízimo. Não guarde seu dízimo na sua casa. Entregue o que você deve. E você será abençoado. Glorificado seja o nome do Senhor. Israel pagava o dízimo aos levitas, e estes pagaram o dízimo a Melquisedeque, ao Senhor. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, símbolo e representante de Cristo no Velho Testamento. Isso significa que o dízimo, em última análise, são pagos a Jesus. Amém, amados? Glorificado seja o nome do Senhor. Pois bem, como deve ser o dízimo? Como é que deve ser? Já vimos a quem pagamos e agora vamos ver como deve ser o dízimo. Segue algumas explicações importantes. Primeiro, como a própria palavra diz, 10%. É como deve ser o dízimo, 10% de toda a renda. Segundo,
O dízimo deve ser de tudo, não de metade. Se, por exemplo, você ganha R$ 1.000 e você vai entregar o dízimo e você dá só 50. Pastor, esse mês eu não pude pagar o dízimo completo, vou dar só 50. Aquele dinheiro não é nem oferta e nem é dízimo. E só serve para amaldiçoar. Tanto amaldiçoar quem recebe, como amaldiçoa quem entrega. Então tá. O dízimo deve ser de tudo, de toda a renda. Quer dizer, não é do líquido, mas do bruto. Amém? E de tudo que a pessoa recebe. Você vê lá, Gênesis 14, 20, Hebreus 7, 2. Então tá. Terceiro, primícia. O dízimo que deve ser dado é das primícias. É melhor parte, a nota mais nova. Hebreus 7, 4. As primícias. É a melhor coisa. A nota mais nova. É o bezerro mais bonito do rebanho. É a ovelha mais bonita do rebanho. É a galinha mais bonita do rebanho. É a dúzia de ovo mais bonita, mais sadia. É o saco de arroz mais sadio. Tudo melhor. Aí Deus te dá o melhor. Glória a Deus. Você dá semente boa, você recebe semente boa e você planta e dá fruto. Você dá um bezerro bom, Deus vai fazer suas vacas gerar bezerros maravilhosos, bonito, bom para venda, bom para tudo. Você vai dar o melhor frango do seu terreiro. Suas galinhas vai pôr ovos aí que você não vai dar conta. Vai produzir muitos frangos, tudo sadio. Praga nenhuma acerta, nenhum. Ah, pastor, mas eu entrego meu dízimo. Tá, você entrega o dízimo, mas você peca de outro jeito, peca de outras maneiras, e aí você quer que não aconteça nada, quer que só o dízimo resolve. Tem crente aí que entrega só o dízimo e a oferta e nada mais. Nada mais, quer que o dízimo e a oferta resolvam todos os problemas da sua vida. Cura, liberta, profetiza, quer tudo isso. E eu quero lhe dizer que o dízimo é uma obrigação, é uma das obrigações. Não adianta você fazer o mandamento e ser culpado do resto. Jesus diz que aquele que faltar um dos seus mandamentos será culpado de todos. Né? Então, é muito sério, meu irmão. Glória a Deus. Não vá fazer como os sacerdotes lá de Israel, que entregava dízimo, o bezerro caruara, doente. Tudo que eles davam na casa de Deus era com problema. Né? Então, fazer que nem o Caim, levava oferta incompleta no altar de Deus e queria que Deus recebesse. Deus não recebe. Irmãos, o dízimo no Velho Testamento. No Velho Testamento encontramos o dízimo antes da lei e na lei. Porque nós temos algumas igrejas neopentecostais que não prega essa doutrina, não acredita na doutrina do dízimo. Então eles pregam que não deve se entregar dízimo. E eu quero dizer para você na noite desse dia que quem não entrega o dízimo, vamos olhar lá em Hebreus 7, em Hebreus 7, 18. Hebreus 7, 18.
Vamos ver o que está escrito lá. 7,18 diz assim: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A palavra abrogado significa abolido. Por que que o dízimo foi abolido? Por que que Deus aboliu o dízimo para as pessoas infiel? Ele está dizendo aqui, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Se você é fraco e inútil, está perdoado o dízimo. Não carece entregar dízimo. Agora você faça um estudo a respeito de fraqueza e inutilidade, que você vai ver o fracasso que você é. Você vai ver o problema que você é diante de Deus. Entendeu, irmão? Então, eu não quero ser fraco e inútil. Você imaginou uma pessoa ser fraco e inútil? Inútil já não vale nada. Inutilidade. Você não serve para nada, você é refúgio. E fraco, né? Não. Fraco é Satanás, inútil é Satanás, que não contribui com nada, veio só para destruir o que tem. Você quer ser ele? Se você não quiser, cuide de entregar seus dízimos, suas ofertas, seja um crente fiel e não seja fraco e inútil. É diferente fidelidade para fraqueza e inutilidade. E eu quero que apareça um crente aí, na tela, me questionando a respeito do dízimo. Esses crentes da mão mirrada, queixo de ferro, língua de aço, cabeça de pau, canela de pau, cabeça grande, que não gosta de contribuir na obra de Deus. Se você não entregar seu dízimo, você é fraco e inútil, meu irmão. Então tá. O dízimo é antes da lei. Por quê? Quando foi que a lei foi criada? Lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Lá no monte. Lá Deus entregou a lei para Moisés. Mas o dízimo foi entregue para o mortal há 427 anos antes da lei ser entregue no monte a Moisés. Então tá. Como outros costumes existentes no tempo de Moisés, também o dízimo foi incorporado na lei, ou incluso na lei, sem abandonar a prática do dízimo, ainda que das coisas mínimas. Mateus 23, 23. Jesus, Paulo, Pedro e outros apóstolos, por serem judeus, é claro, dizimavam. Talvez seja esta a razão pela qual não temos mais escritos sobre o dízimo no Novo Testamento. Então vamos lá. Mateus 23, 33. Veja o que está escrito lá. Os irmãos não quiseram mais me acompanhar porque é a palavra do dízimo? Aleluia, Jesus. Mateus 23, 23. Glória a Deus. 23, 23. Veja o que diz aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, que é o que eu acabei de dizer ainda agora. Não adianta você querer só entregar o dízimo e oferta, achando que o dízimo e a oferta resolve tudo. Você entrega o dízimo e a oferta e omite outros mandamentos. Então não adianta você entregar dízimo. Quem é o Deus que vai receber isso aí? Quem é o Deus que vai receber isso aí? Esse dízimo, essa oferta, sendo que você omite os outros mandamentos, sendo que você é culpado dos outros mandamentos. Então,
Está claro a palavra de Deus. Então, um padrão de vida maior. Padrão de vida maior. No Novo Testamento, né? No Novo Testamento, somos chamados a entregar tudo ao Senhor. Isso significa que não devemos dar só o dízimo, mas muito mais. Os crentes primitivos davam tudo. Esta foi outra razão pela qual os apóstolos ministraram um pouco sobre dízimo. Como falar sobre o dízimo a quem dava tudo? Né? Como falar sobre o dízimo a quem dava tudo? Às vezes, hoje, no mundo da pós-modernidade, que não se adequa a este costume, a essa doutrina, reclama muito dos ministérios grandes que recebem milhões de dízimo. Meu amado, a obrigação de quem deve e faz é mais importante do que a obrigação de quem não faz e reclama, de quem não faz e especula. Porque assim como você não entrega e você reclama, dizendo que quem recebe está enricando, está melhorando de vida, imagina se fosse você que recebesse. Imagina se fosse você que recebesse. Era um desastre, meu irmão. Era um desastre. Então, se eu fiz uma pergunta aqui, né? Os crentes primitivos davam tudo. Esta foi outra razão pela qual os apóstolos ministraram pouco sobre dízimo. Como falar sobre dízimo a quem dava tudo? Né? O texto de Hebreus 7, 1 a 10 diz claramente que a Jesus que o dízimo é pago. Que a Jesus o dízimo é pago. Como é que é isso, pastor? Como funciona isso? Quando você leva o seu dízimo lá na tesouraria, que o tesoureiro recebeu, lá no céu é recebido e anotado. Não é que o dinheiro vai para lá, não, tá? É só a confirmação. Tá aqui. O João entregou o dízimo dele. Anotou lá. Para quê, pastor? Para que no dia de juízo, no dia do juízo, ele não venha ser condenado por não entregar o dízimo. Lá vai aparecer no relatório da tesouraria da igreja, vai aparecer lá. Maria José não entregou o dízimo, está aqui. Mas o mandamento não está mandando entregar? Tá. Amém. Hoje nós estamos vivendo nos dias em que a igreja, que os pastores modernos estão dizendo que dízimo não faz parte da salvação. Eles estão dizendo que o dízimo não faz parte da salvação. Que é só uma prova de fé. E o que é prova de fé? Não é para saber se o cabra é fiel? Por que ficam dizendo por aí que dízimo não faz parte da salvação? Isso é uma brechazinha para não entregar o dízimo, para ser infiel e fazer os crentes engolir essa doutrina de Satanás de goela dentro, para quando for amanhã depois eles se deparar diante do altar de Deus, adiante do altar de Deus, com a dívida. E dívida diante de Deus, o camarada só tem direito de perdão enquanto você é vivo. Depois de você morrer, não tem perdão mais e nem tem a fiança. Né? Não tem a fiança. É como a cobrança de pensão. Quando a mulher dá parte do marido que não pagou a pensão, ele vai preso, não tem a fiança. A fiança é pagar. E com Deus vai ser ainda pior.
Com Deus ainda vai ser mais sério, porque depois do cabo morrer não tem mais como pagar mais, não tem como mais pedir, o morto não fala, o morto não ouve, o morto não confessa, o que você tem de fazer agora. Se você deve, conversa com Deus, ora a Deus, faz a campanha para que Deus possa abençoar você no seu dízimo. Segundo ponto, interessante, ofertas. Nós vamos falar sobre as ofertas agora. Além dos dízimos, os crentes devem dar oferta. As ofertas são o quê? O crente dá além do dízimo. A oferta é além do dízimo. Você dá além do dízimo. Ou seja, você entrega o dízimo e você entrega a oferta. É na mesma hora? Não. Mas a oferta você tem que entregar. É além do dízimo. Primeiro, a primeira referência à oferta. Primeira referência à oferta, né? A Bíblia, a primeira vez que a Bíblia fala de oferta é no caso de Caim e Abel. Gênesis 4, 1 e 7. Ali vemos uma oferta que agradou a Deus e outra que não agradou. E diz que o problema estava no coração do ofertante. Versículo de número 7. Vamos lá, capítulo 4, verso 7. Do livro de Gênesis. 4, 7. Se bem fizeres, não é aceito? Que serás aceito? Não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Se você não está dando conta de entregar sua oferta, não deixa produzir dentro de você um pensamento anti-ofertante. Não. Domina sobre esse desejo e deixa que as portas vai se abrir e você vai entregar a sua oferta. Glória a Deus. Então, ali vemos uma oferta que agradou a Deus e a outra que não agradou. Diz que o problema estava no coração do ofertante. E eu posso dizer também que o problema do dizimista está também no seu coração. Está também no seu coração. Segundo, os princípios que regem os dízimos, regem também as ofertas. A base da contribuição com dízimo e oferta é o coração voltado para o propósito de servir ao Senhor. Se o coração não tiver esse propósito de servir ao Senhor, o que é que acontece? Ele não entrega seu dízimo, ele não entrega suas ofertas. Sempre os seus negócios é prioridade. Sua casa é prioridade. Seus sonhos é prioridade. Se sobrar e lembrar, aí vai lá e entrega uma metade, como foi o caso de Ananias e Safira. Então tá. A diferença está na forma. Dízimo é 10% da renda. Oferta é o que se dá acima do dízimo, conforme propuser o seu coração. Né? O dízimo tem a quantidade, lembre, o dízimo tem a sua quantidade, mas a oferta é o que propuser o seu coração. Pode ser 50 centavos, 10,
20, 2, 3. Isso é obrigado a nós entender. Mas nós não podemos deixar de ofertar. Pois bem, a oferta é o que se dá acima do dízimo, conforme o propósito do seu coração. E na finalidade, dízimo para que haja mantimento. O dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Oferta é para custeio de outras despesas, como construção, a exemplo do tabernáculo nos dias de Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Aleluia. O dízimo é para mantimento da casa do Senhor, ou seja, custear despesa pastoral, alimentar, calçar, vestir, comprar remédio, viajar, ir para convenção, ir para confraternização, né? De obreiro, de obreira, para não deixar faltar nada dentro da sua casa. Aleluia. Por quê? Pastor, pela lógica, agora não pode mexer com fazenda, não pode mexer com criação de galinha, criar porco, criar nada. É viver às custas do Senhor. No mundo de hoje é diferente. Esse costume, essa doutrina, não pega bem o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque a maioria dos pastores hoje são ricos. São homens bem-sucedidos financeiramente falando. Não quer viver às custas de ninguém. Mas não dispensa o dízimo. Não dispensa o dízimo. Mas não é pecado dispensar o dízimo. Por quê? Aliás, não é pecado deixar de receber o dízimo. Tem que receber. Ele é um homem de Deus, está na frente do trabalho, seja rico ou seja pobre. Ele tem que receber. Mas enquanto ele estiver pastoreando, enquanto ele estiver na obra, se ele tiver algum bem, ou alguém cuida, ou deixa para lá. Deus destaque. Só que de qualquer forma ele tem que prestar um serviço social aos seus bens que estão deixados de lado em prioridade à obra de Deus. Então tá. Oferta a pessoas ou instituições. Oferta a pessoas e instituições. Pode-se dar contribuição à instituição ou pessoas. Esse tipo de oferta é chamada, às vezes, de esmola. Esmola. A tradição esmola. Atos 2:24. Perdão, Atos 24:17. Mas a esmola aqui não significa algo de valor irrisório, como se dá ao mendigo, mas uma boa oferta. Amém? Porque o nome é esmola, você não vai pegar aquela coisa mais ruim, mais pouca que tem e vai dar como se dá um prato de comida para um mendigo, para um andarilho. Não. Você vai pegar, já que você vai ofertar, você dá uma oferta boa, dentro do contexto bíblico. Glória a Deus. A oferta no Velho Testamento. Como era a oferta no Velho Testamento? As ofertas eram dos elementos mais variados. Animais para sacrifício, alimento para o sustento dos sacerdotes, dos pobres, alimento para os pobres e dos estrangeiros, madeiras, metais e pedras preciosas. Glória a Deus, era a oferta do Velho Testamento. Quinto, pode-se fazer oferta em mercadoria? Roupa, calçado, alimento, material para construção, etc. Mas quando se faz campanha por oferta, de um modo geral, o que se espera é contribuição em dinheiro. Não se deve pegar o dinheiro e comprar algo para ofertar. A oferta, ela é dinheiro. Ela é de natureza monetária.
Sexto, o método bíblico para o sustento da obra de Deus. Não encontramos na Bíblia outro método que não seja o dízimo e oferta para o sustento da obra. Quermeses, sorteio, promoções, festas beneficentes, etc. São estranhas à palavra de Deus, portanto devemos dizimar e ofertar. Dizime e oferte. Não deixe de ofertar. Glorificado seja o nome do Senhor. A obra de Deus precisa de contribuição. Para quê? Para manter a casa de Deus. No mundo de hoje, que tudo é pago. A zeladeira é paga, a tesouraria é pago, pastor é pago, vice-pastor em algumas igrejas é pago. Então, irmão, é obrigado a dizimar, para que a sua igreja não seja envergonhada, que a sua igreja não seja decepcionada. E se você correr de uma igreja para não dizimar, corra e fique no mundo mesmo, não vá para outra igreja tentar, não. Caça meio de se converter e entregar o que é a lei, o que você está devendo, para ajudar no reino de Deus. Aleluia. E eu quero aqui orar pelos dizimistas ofertantes. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, que o Senhor possa abençoar os dizimistas do Brasil, abençoar os ofertantes do Brasil. Pai, que o Senhor abençoe a semente, abençoa a terra, abençoa o carro, abençoa a casa, abençoa o canteiro, abençoa as criações de animais, o gado, o porco, a galinha. Deus, as ovelhas. Ó Pai querido, abençoa de uma certa forma todos os animais. Abençoa a mão, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, abençoa os pastores, abençoa as pastoras. Pai, abençoa de uma forma toda poderosa, que a semente deles seja abençoada, de uma forma que vai se multiplicar, uma por 30, uma por 60, uma por 100. Glória a Deus, é assim, Jesus. Que Deus multiplique e abençoa as bênçãos dos seus servos que são entregues no altar de Deus, agora e para todo sempre. Amém? Que Deus abençoa. Até a próxima vez.